Jorge, essa hora da madrugada. Entre, sente-se. Obrigado. O que foi agora? Uma nova revelação? Exatamente. Mas essa é melhor que todas que já imaginei. E o que você descobriu, professor? Que existem infinitos maiores que outros infinitos. O quê? Você enlouqueceu de vez? Calma, Lucas. Eu vou explicar. Na verdade, a ideia é simples. E isto me deixa eufórico. Jorge e o infinito. Uma história de amor. Pois bem, conte o que está acontecendo. Você deve se lembrar que dois conjuntos têm o mesmo número de elementos, se for possível fazer uma correspondência bijetora entre eles. E dizemos, então, que os conjuntos têm a mesma cardinalidade. Nesta correspondência, 1 a 1, não sobra nenhum elemento dos dois conjuntos. Sim, eu me lembro. E o que tem isso? Então, Lucas, o que você acha que aconteceria se eu usasse exatamente a mesma definição para conjuntos infinitos? Não faço a menor ideia. Pois então me diga, Lucas, qual conjunto tem mais elementos, os naturais ou os racionais positivos? Mas isso é tão elementar, Jorge. O conjunto dos naturais está contido nos racionais positivos. Portanto, existem mais números racionais positivos do que números naturais. Aliás, muito mais. É simples, não? É simples, sim. Mas é sutil. Eu tenho que dizer que você caiu na armadilha. Como assim? Não vai fazer a minha cabeça dar voltas. Não se preocupe, meu caro escritor. O segredo está na simples correspondência bijetora. Eu vou mostrar a você, meu caro amigo, a correspondência bijetora entre os naturais e os racionais positivos. Veja, nós podemos escrever qualquer racional positivo como uma fração A sobre B com A e B números naturais. Agora preste atenção. Imagine uma tabela com os numeradores na horizontal e os denominadores na vertical. Dessa maneira, podemos escrever todos os racionais positivos, cada um em um quadradinho da tabela. Agora podemos enumerar todos os quadradinhos dessa tabela infinita com os números naturais, passeando num zigue-zague. Ou seja, temos uma correspondência bijetora entre o conjunto de números naturais e o conjunto de quadradinhos que contém os números racionais positivos. Portanto, Lucas, o conjunto dos números racionais positivos tem a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais. Ou seja, ele pode ser enumerado com os naturais. Mas que coisa interessante, Jorge. O conjunto dos números naturais é um subconjunto próprio dos números racionais positivos. E mesmo assim, os dois têm a mesma cardinalidade. Pois então, Lucas, neste caso, a parte não é menor que o todo. Mas se um conjunto é finito, aí sim, a parte sempre é menor que o todo. Mas espera um momento. Não foi isso que você disse no começo. Você entrou aqui dizendo que havia infinitos maiores que outros infinitos. Então, e é aí que está a minha iluminação dessa noite. Há poucas horas, eu descobri que o conjunto de números reais, que é infinito, é maior que o conjunto de números racionais, que também é infinito. Mas, ao contrário desse último, o conjunto dos reais não é numerável. Isto é, não é possível, de maneira nenhuma, fazer uma correspondência bijetora entre os números reais e os naturais. Não é incrível? É incrível, sim. Como é que acontece essa maravilha? Eu vou mostrar a você que o intervalo 0,1 do conjunto de números reais já não é enumerável. A minha prova usa o método chamado redução ao absurdo.
inventado pelos matemáticos gregos. Para começar, veja que qualquer número entre 0 e 1 pode ser escrito como 0, A1, A2, A3, A4 e assim por diante, onde cada dígito é um número entre 0 e 9. Por exemplo, o número 0,345987428, etc., e continuando infinitamente, está entre 0 e 1. E todos os seus dígitos estão entre 0 e 9. Esta é a chamada representação decimal. Lembra-se? Claro, Jorge. Mas o número entre 0 e 1 pode ser racional. E daí a representação decimal é finita, como o número 0,35, por exemplo. Belo, Lucas. É verdade. Mas nesse caso, podemos sempre escrever o número como uma dízima periódica. 0,35 é igual a 0,34999999. Como você sabe, a dízima periódica nunca termina, ou seja, é infinita. É verdade. Todo número racional pode ser escrito como uma dízima periódica infinita. Agora, vamos supor que o conjunto dos reais tem a mesma cardinalidade do conjunto dos racionais, que nós já sabemos que é enumerável. Nesse caso, o conjunto dos reais também seria enumerável e existiria, então, a tal correspondência objetora com o conjunto dos naturais. E é isso que nos leva a um absurdo. Avante, Jorge. Mostre para mim. Imagine que você possa mesmo fazer uma enumeração de todos os números reais. Como isso é possível? Não sei. Tem algum golpe de mestre aí? Tem sim. Mas o golpe é um método que eu inventei. Eu o chamei de método da diagonal. A inspiração foi aquela tabela dos racionais, mas em vez da tabela, eu pensei numa lista. Uma lista infinita, aposto. Listagem é enumeração, Lucas. Foi o que eu fiz. Eu enumerei os reais entre 0 e 1 da seguinte maneira. O primeiro número com sua representação decimal, depois o segundo número com sua representação decimal, o terceiro, o quarto e assim por diante. Na nossa lista arbitrária, o dígito AIJ é o jésimo dígito do iésimo, número real que está entre 0 e 1. Por exemplo, o A34 é o quarto dígito do terceiro número. Na nossa lista exemplo, o A34 é dígito 8. Você quer dizer que um número qualquer, por exemplo, 0,064321, etc., está em algum lugar desta lista infinita, e que 2/3, que é igual a 0,6666, também está em algum lugar da lista? Exatamente, Lucas. Considere na nossa lista a diagonal com os dígitos A11, A22, A33 e assim por diante. Usando esses dígitos, vamos construir outro número muito especial entre 0 e 1, que vamos chamar de D. É o seguinte: o primeiro dígito D1 deste número D é igual a A11 mais 1, o segundo dígito D2 é igual a A22 mais 1, D3 é igual a A33 mais 1 e assim por diante. Mas, com um pequenino detalhe, Lucas. Se algum AII for igual a 9, teremos DI igual a 9 mais 1 igual a 10, que tem 2 dígitos e não serve, pois os nossos dígitos estão sempre entre 0 e 9 na representação decimal. Então, neste caso, vamos definir DI
igual ao dígito 1, mas, na verdade, poderia ser qualquer outro dígito fixo entre 0 e 9. Agora, Lucas, preste atenção. No número especial que eu te prometi, D é igual a 0, D1, D2, D3 e assim por diante, é claro que este número está entre 0 e 1, não é? Claro, Jorge. Exatamente como os outros. 0, qualquer coisa. Mas então me diga, este número não deveria estar na lista em que eu enumerei todos os reais? Claro. Você supôs que tinha enumerado todos os números reais entre 0 e 1. Mas, Lucas, olhe bem. O número D não pode ser o primeiro da lista porque D1, seu primeiro dígito, é diferente de A11, já que D1 é igual a A11 mais 1. Mas também não pode ser o segundo da lista, A22, porque D2 é igual a A22 mais 1. Não pode ser o terceiro porque D3 é igual a A33 mais 1. E assim por diante. Ou seja, D não pode ser nenhum número da lista dos reais. E a lista, Lucas, tinha todos os números reais entre 0 e 1, e eu construí um número que está entre 0 e 1 e que não está na lista. Isso é um absurdo. Puxa, é verdade, Jorge. Meu caro Lucas, isto aconteceu porque supomos inicialmente que os reais podiam ser enumerados, e eu mostrei a você que isto leva, logicamente, ao absurdo de um número estar e, ao mesmo tempo, não estar numa lista. Portanto, meu amigo, os reais não podem ser enumerados. O conjunto dos números reais tem um número infinito de elementos, mas este infinito é maior que o número também infinito de elementos dos números naturais, que é o mesmo que o dos números dos racionais. Ou dito em uma frase simples, a cardinalidade dos reais é maior que a dos racionais. Ponto final. E o que você vai fazer agora? Não sei ainda. Publicar minha descoberta, eu acho, se o Kronecker deixar, né? Os infinitos. Será que eles são apenas um estranho produto da minha louca imaginação?